Olá, vamos finalizar a nossa implementação da nossa árvore binária de busca AVL. Nós já vimos nas aulas anteriores o processo de inserção, remoção e uma função chamada balancear, para fazer o balanceamento da nossa árvore. Mas para a gente ver o resultado final, para a gente ter certeza que a nossa árvore realmente está balanceada, é interessante a gente imprimir a nossa árvore binária na tela, concorda? E aí, se a gente simplesmente imprime os elementos em forma de linha, como nós fizemos lá quando nós vimos a árvore binária de busca, fica meio complicado da gente verificar se a nossa árvore realmente está balanceada, concorda? Eu trago nessa aula aqui então um procedimento para imprimir a nossa árvore binária de busca AVL bastante interessante. Foi o mais interessante que eu consegui encontrar até o momento, que dá uma ideia muito interessante para a gente de como está realmente a nossa árvore binária de busca AVL. Olha só, é esse procedimento aqui, é um procedimento void, não tem nenhum retorno, imprimir, e aí a gente recebe aqui a raiz da nossa árvore, um nível. E aí já já você vai entender o que é esse nível. Esse nível aqui é uma variável inteira que começa com 1. Então, lá na função main, quando eu chamar o procedimento imprimir, eu vou mandar aqui a raiz da nossa árvore e o número 1. E aí vamos entender para que serve esse 1. Olha só, o nosso procedimento ele é recursivo. Enquanto raiz, ou seja, enquanto ele for diferente de null, eu já inicio fazendo uma chamada recursiva para a direita. Então, olha só, eu vou para a extrema direita da nossa árvore e eu vou somar mais 1 no nível. Toda vez que eu fizer uma chamada, eu vou somar 1. Então, começou com 1. 1 mais 1 vai dar 2, depois 3, depois 4. E aí, já já, quando eu mostrar um exemplo, você vai entender para que serve esse nível. Quando a gente chegar num nó nulo, significa que nós fomos para a direita deste nó aqui, desta raiz, e ela era nula. Então o nosso if aqui não vai ser verdadeiro, finaliza, volta. Quando volta na recursão, volta exatamente para a chamada anterior, para esse nível aqui. Eu vou imprimir, eu vou saltar duas linhas aqui, e aí perceba que eu tenho aqui um for, um para. E eu vou imprimir uma tabulação com i indo de 0 até menor que nível. Então olha onde eu estou usando o nível. O que eu estou fazendo aqui? Olha só, o contrabarra tem uma tabulação. Lembra desse caractere de escape? A gente está dando aqui um espaço no nosso terminal. Imagina que aqui fosse o terminal. Então eu vou colocar um espaço, dois espaços, três espaços, quatro espaços. Essa tabulação para realmente dar um espaço maior e representar os níveis da nossa árvore. Só depois que eu faço isso que eu vou imprimir, olha só, o conteúdo do nosso nó raiz. Depois que eu imprimo então o conteúdo do nosso raiz da extrema direita, eu vou verificar se tem alguém à esquerda. A princípio, olhando esse código aqui, ele pode ser um pouco confuso para ser entendido. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou colocar um exemplo aqui. O que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo com esse código, é imprimindo a nossa árvore binária de busca AVL, porém eu estou imprimindo ela de forma deitada. Desse jeito aqui, olha só. Então, dessa forma, foi a melhor representação que eu consegui até o momento, para a gente ter uma ideia realmente similar à representação da nossa árvore binária no papel, para verificar se ela está correta ou não. Olha só, quando a gente chama o imprimir para a direita, a gente vai sempre para a direita, para a direita, para a direita. Então, se eu passo a raiz, olha, eu vou para a direita. Cheguei nessa raiz, eu vou para a direita. Cheguei nessa raiz, eu vou para a direita. Ah, é nulo. Se é nulo, perceba, eu não faço nada. Quando eu não faço nada, finalizo o if e volta. Volta para onde? Para a última chamada recursiva, que foi essa daqui. Então, como eu tinha um filho nulo, volta para cá. Quando volta para cá, olha só, eu vou colocar aqui níveis tabulações. Por que níveis tabulações? Imagine que o nosso terminal está aqui, a margem à esquerda do nosso terminal. Perceba que esse nó ele não está coladinho aqui na lateral esquerda do nosso terminal. Ele tem aqui uma distância. Que distância é essa? É a quantidade de níveis da nossa árvore. Então, a quantidade de níveis é a quantidade de tabulação que eu vou imprimir. Então, uma tabulação, duas tabulações. Aí, olha só, eu vou imprimir o conteúdo da nossa raiz. Eu vou imprimir o 65. E vou fazer uma chamada para subárvore à esquerda. Tem alguém à esquerda? Nesse exemplo não tem ninguém, então finalizou aqui. Quando finalizou aqui, olha o que vai acontecer, para onde que volta? Para a última chamada recursiva, ou para a chamada recursiva anterior, que foi essa daqui. Novamente, eu vou imprimir as tabulações. Quantas eu tenho? Uma tabulação. Vou imprimir o conteúdo desse número aqui e vou para a subárvore à esquerda. Nesse caso, eu tenho esquerda, que é esse nó aqui. Cheguei neste nó, eu vou para a direita. Vim para a direita, é nulo, não tem ninguém. Finalizou, volta, imprime duas tabulações. Por que duas? A quantidade de níveis. Primeiro nível, segundo nível. Toda chamada eu incremento o nível.
Então, imprimi duas tabulações, imprimo este número aqui, que é o conteúdo aqui da nossa raiz, e faço a chamada para a esquerda. Tem alguém à esquerda? Não, não tem. Então, finalizou. Quando finaliza aqui, para onde que volta? Para a última chamada recursiva que foi feita. Neste caso aqui, é a nossa raiz da árvore. Então, vou colocar as tabulações. Nesse caso, não tem nenhuma, ou vai ter apenas uma, para a nossa raiz não ficar grudadinha à esquerda no nosso terminal. Vou imprimir o 35 e aí vai ser feita essa chamada para subárvore à esquerda. Quando eu faço a chamada para subárvore à esquerda, eu vou chegar aqui. Raiz é nula? Não, não é. Então a gente tem para a direita. A gente vai vir para cá. Então perceba que a gente vai imprimindo a árvore nível a nível da subárvore à direita para a subárvore à esquerda. Dessa forma, a gente consegue imprimir toda a nossa árvore mantendo um formato de árvore, porém mantendo aí um formato na horizontal. Então perceba que a nossa árvore ela está inclinada, ela está tombada, com a raiz para a esquerda e os nós folhas à direita. Depois, então, desse nosso procedimento imprimir, a gente vai ter a nossa função main. Perceba que a nossa função main ela é bastante simples. Eu tenho aqui um switch case, então eu tenho uma variável inteira chamada de opção. Tenho aqui um valor, que é para ler o valor a ser inserido, e um ponteiro chamado raiz, que inicialmente é nulo. Eu tenho as opções para o usuário: 0, sair, 1, inserir, 2, remover e 3, imprimir, que é exatamente essa impressão que a gente acabou de ver aqui. E aqui nós temos então o switch case. O usuário vai digitar uma opção. Se a opção for 0, a gente vai finalizar o programa. Se a opção for 1, eu vou pedir um valor para o usuário e vou usar a nossa função inserir. Se a opção for 2, eu também vou pedir um valor, só que agora para remover. Se a opção for 3, eu vou imprimir a nossa árvore passando o 1. Por que eu inicio em 1 e não em 0? Para a nossa árvore, para a raiz da nossa árvore não ficar coladinha na lateral esquerda do nosso terminal. Então eu já vou ter pelo menos uma tabulação na raiz aqui da nossa árvore. E aí são então as opções que nós temos. Se cair no default, significa que o usuário digitou um valor diferente de 1, de 0, 1, 2 ou 3. E aí eu imprimo então a opção inválida e volto aqui para o menu. Quero deixar aqui um agradecimento especial para o Caio. Muito obrigado aí pelo incentivo e pela contribuição financeira, fazendo parte aí do clube de membros do canal. E se ficou qualquer dúvida aqui sobre o nosso procedimento de imprimir ou sobre a função main, já sabe, né? Posta nos comentários, deixa aí seu like nessa aula, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, que na próxima aula nós vamos então testar na prática, executar todo esse código que nós vimos aqui, que nós estudamos nessas aulas anteriores e aqui nessa aula de hoje. Então, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula testando todo esse código aqui.